tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o ajuizamento pessoal dentro da autodiscernimentologia, que é o ato, o efeito de a consciência lúcida ajuizar-se, empregando a técnica do posicionamento racional na condição inteligente de interface entre as próprias experiências lógicas, autocríticas e as opiniões, determinações e posturas alheias, heterocríticas sobre si mesma, em qualquer instância, área de vivência, desafio ou contexto exigindo resolução. Então, o ajuizamento autocrítico, a capacidade para ajuizar, o siso pessoal, o senso pessoal, o autoescrutínio, a interpretação pessoal, a hermenêutica pessoal, a exegética pessoal, o valor das próprias experiências, a reação sadia de não menosprezar a própria memória, a autocrítica em bases cosmoéticas, o senso autocrítico, o desconfiômetro pessoal, a autoconsciência crítica cosmoética, e por aí vai. Nós falamos hoje, a patologia tem mais de 20 linhas, então vale a pena dar uma olhadela com mais calma. Agora, na caracterologia, nós falamos sobre os múltiplos atributos ou trafores da consciência lúcida, que estão aqui no caso, que é o ajuizamento que leva para isso. Eu estou apresentando 22 múltiplos atributos, que é o ajuizamento assentado nesses atributos. Então eu dou 22 dele. Associações de ideias, autoabertismo consciencial, autoestima, autocognições, memória, neossinapse, racionalidade, etc. No fim nós falamos, o ajuizamento pessoal não pode ser menosprezado ante todos os problemas da convivialidade intra e extrafísica, pois as avaliações evolutivas são, antes de tudo, individualíssimas. Qual o nível do ajuizamento pessoal alcançado por você, leitor ou leitora, na maioria dos contingenciamentos? Eu aqui estou falando para leitor, de vez em quando, a maior parte do tempo eu não falo leitor ou leitora, mas aqui eu falo ouvinte, telespectador, ou, no caso, tertuliano, é o que vale aqui. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui nós estamos falando todos os problemas da convivialidade intrafísica. Hoje eu vou tocar nesse assunto dos problemas da convivialidade aqui conosco. Agora, esse é o verbete 1187, 4 páginas, 42 logias e ele tem 11 máximos. De modo que é bom examinar. O detalhinho tem 20, ou mais de 20. Agora, se alguém quiser aumentar aí, crescendo logia, falta só 3. É o único assim mais favorávelzinho. Agora aqui de pergunta. Sobre sua obra Manual dos Megapensentes Trivocabulares, desde quando o professor registra e guarda aquelas frases simples publicadas no livro? Não, eu tenho isso, eu comecei a examinar quando eu estava no curso ginasial, ou seja, na década de 40. Agora, eu fui guardando alguma coisa, mas eu guardei até mais do que isso. E outra coisa, se eu sentar aí, eu faço 1000 em 2, 3 dias. Isso é a coisa mais fácil que tem hoje para mim. Porque depois de muitos anos você está acostumado com aquilo. Eu evitei de fazer mais coisa, por isso que eu falei que ali é só um rehearsal, é um ensaio, é uma coisa só que nós estamos começando a ver. Outra coisa, tem muito material, por exemplo, dentro da gramaticologia, que pode ser acrescentado dentro do texto lá que eu apresentei, daquelas 200 fórmulas. Tem muita coisa ainda da gramática que eu não entrei lá dentro. Por isso que eu estou pedindo para todo mundo que lê o livro, para nos ajudar. Mandar, não é? Subsídios, achegas, que podem, a gente pode enriquecer isso numa segunda edição mais séria. Se vender a primeira edição, porque esses assuntos assim, muito esporádicos, diferentes, a gente não sabe. Eu vou falar e apresentar esse livro, veja bem, lá na Feira do Livro. Talvez vai ser o livro mais técnico que eles vão apresentar lá. É bem possível que seja, dos mais técnicos. Então, veja, a gente não espera que vai vender muito. Eu também não olho isso, porque eu não ganho dinheiro com livro. Mas agora, então, o problema todo não é de tempo, mas é da qualificação, da estrutura dos megapensentes. Isso aí é que é importante saber.
Baseado na sua técnica, vale a pena hoje ser membro da SPR, da SPR? O gap da Conscienciologia é grande devido ao processo reducionista. Vale a pena pela interassistência envolvida e evocação da metapsíquica? Olha, eu acho que se você nunca participou disso, às vezes vale a pena. Mas antes disso, veja como é que estão essas sociedades funcionando. Porque eu agora estou afastado. Já faz alguns anos que eu não tenho mais contato, porque eu deixei de viajar e também cortei as assinaturas, porque eu não vi mais novidade nenhuma nas coisas que eu estava pesquisando com eles. Agora, sempre é bom para quem está começando examinar, participar. Outra coisa, essa sociedade, o que elas têm de melhor, quando eu deixei há alguns anos, é a biblioteca deles. Por exemplo, a American Society tinha mais de 24 mil livros, a maioria do estilo dos nossos. Agora, nós aqui temos mais do que eles. Não dá para comparar, a gente tem mais em matéria desse material todo. Que eu participei durante muitos anos, até de leilões para comprar os livros que nós temos. Quanto tempo, em média, um desperto demora para virar evoluciólogo? Essa aí é que é uma pergunta que eu vou te contar. Eu vou deixar qualquer hora você ou o Tri Parada Dura responder isso. Sabemos que para virar desperto, a pessoa que vai levar para isso a sério leva 2 décadas. Sim, 2 décadas de trabalho para valer. Mas se ela conseguir, aos 46 anos, ela pode ser desperta. Agora veja, depois do desperto, o meu amigo aí esqueceu, a pessoa não passa de desperto para evoluciólogo, não. Vai ter que ser a semiconsciência, vai ter o teleguiado. Isso é para... Não pense que isso é tão fácil, não. Mas são degraus que vale a pena estudar, né? Quer saber o que é arco voltaico? E mais pessoal, se o professor possui cicatriz acima da cabeça, percebendo que ao se abaixar há algo como uma depressão. Sim, isso foi um câncer que eu tive devido os processos dos raios ultravioletas das lâmpadas braba que tem por aí, as modernas. Eu dei um câncer. Esse câncer eu tirei. Eu fiquei sem metástase, porque logo que a gente viu, nós tiramos. Se tivesse deixado, é um tipo de câncer espinocelular, 5% da metástase. No meu não deu. A gente tem que esperar 6 meses para ver como é que é tal. O meu não deu nada. Já faz mais de 6 meses. Faz 1 ano, mais ou menos, que eu tirei isso. Então, essa depressão é por causa disso aí. Agora, ó, eu tenho um monte de cicatriz. A primeira delas é do meu nascimento, mas essa você não vê, porque tem uns cabelinhos aqui que estão tampando. Mas isso é porque eu fui tirar da fórceps. Então, o negócio está marcado até hoje. Minha cabeça rachou toda quando eu nasci. De modo que o processo é esse. Quer dizer, eu tinha uma cabeça mole, mas mais tarde eu endureci a cabeça, com cálcio, etc., comendo bem. É tanto depois que eu tive o acidente, eu quebrei o meio-fio com a minha cabeça. Quero saber, então, que o arco voltaico mais pessoal se possui essa cicatriz. Então, você entendeu. Essa depressão é devido à exérese de um câncer de pele espinocelular. Agora, em minha autopesquisa, esse é o motivo, ó, que eu uso aqui. Seria bom, né? A pessoa não está sabendo de nada, eu já expliquei aqui, mas tem que explicar de novo. Está vendo? Esse meu chapéu tem aqui uma cobertura que é um material feito na China, gente muito avançada, sobre o processo de defesa contra os raios ultravioleta do sol e das lâmpadas. Essas lâmpadas que nós usamos aqui, ó, são todas de esquentar. Elas não têm ultravioleta. Agora, ó, essa minha camisa que eu uso, ó, todo dia, essa grandona que tem isso, que ela tem até um respirador aqui, ó, devido ao calor, porque ela é muito quente. Ela também não deixa nada ir. Então, também é para evitar o processo, para não dar esse câncer que deu aqui, dá nos outros lugares. Em minha autopesquisa, faço frequentes referências a pessoas que me servem de exemplos a seguir ou a evitar, mas tem recaído em evocações desagradáveis em função disso. Qual a solução? Simplesmente suprimir o nome das pessoas ajuda ou devemos evitar fazer essas referências? Não. O processo todo é o seguinte: procure fazer referência sem falar o nome da pessoa. Procure fazer referência falando o nome da pessoa que já dessomou. Isso é o melhor. Procure fazer referência de pessoas que sejam exemplos positivos. Com isso, você não vai perder muita coisa. Essa é uma das técnicas claras do problema que nós estamos falando aqui,
aqui, ó, na frase enfática, problemas da convivialidade intra e extrafísica. Li certa vez uma frase que diz, é bem melhor pensar sem falar. No cotidiano, procuro transmitir sempre mensagem positiva, palavra para melhorar o ambiente, mas em muitos casos percebo que as pessoas estão mergulhadas num mundinho fechado, remoendo problemas insignificantes, pouco refletindo sobre o que é falado. Nesses casos é melhor ficar calado ou seguir com a atitude que costumo tomar para melhorar o ambiente. Olha, o melhor é você ponderar, mas lembrar que a gente tem que fazer tares, ou seja, tem que fazer a tarefa do esclarecimento. Se você ficar só pensando, você não faz tarefa nenhuma. A gente tem que ter convivialidade, tem que ter comunicação, tem que saber como é que é. Isso não pode ser assim, não. Vai devagar. A gente tem que falar. Se você não falar, você está se acumpliciando. A oportunidade passa, aquelas coisas vão, sua consciência vai ficar pesada com o tempo. E a gente não pode fazer isso. Se a gente viu uma coisa, você pode ajudar, aproveita a oportunidade, que às vezes é o seu amparador que está te dando a oportunidade de fazer isso. Estou querendo comprar um programa que faz ginástica no cérebro. Ele se chama Brain EV. A ginástica é baseada nas ondas cerebrais. O programa promete uma ginástica para um cérebro mais criativo. Pergunta, o senhor acha que é possível fazer ginástica no cérebro? O que acha das ondas cerebrais para desenvolvimento cerebral? Ou seria propaganda enganosa? Olha, eu não entro nessas coisas porque desde a década de 60, 70, tinha uma mala que os caras traziam, uma mala enorme, parecia mala de pintor. E lá dentro tinha tudo quanto era aparelho para ver o processo. E tinha um aparelhão grande que o cara entrava lá dentro também, como se fosse uma concha que fechava com a pessoa. Tudo que mexe com a cabeça, eu ponho um pé na frente e outro atrás. Porque isso aí vai inibir, vai se contrapor e vai impedir o desenvolvimento do seu parapsiquismo, principalmente da sua sinalética. Então, vai devagar com andor com isso aí. Uma coisa boa nessa história é o seguinte, o dia que todo mundo já estiver usando o aparelho, que já passou a primeira fase, a primeira geração já funcionou, eu que sou de Minas Gerais, então aí vou me interessar pelo aparelho. Quando o negócio sai, é igual carro novo. Sai um carro novo, é o máximo, tem isso, tem aquilo. Eu deixo primeiro, muita gente morrer, quebrar a cabeça lá no poste, fazer uma opção de coisa, para depois. A primeira, pois é, tem um verbete sobre esse assunto. De modo que eu com isso, tenho que lembrar o seguinte, existem cobaias inteligentes e cobaias menos inteligentes. Tá certo? Tudo é cobaia. Então, as menos inteligentes, elas entram de cara naquilo que aparece. Qualquer novidade, viu a coisa na televisão, de manhã o cara vai dar para comprar. Isso aí é loucura, vamos devagar com a andor. Apalpa primeiro, como diz o cara, aparpa. É o jeito. Agora, gente, aproveitando aqui o problema que eu disse aqui, que está na frase enfática, o problema da convivialidade, eu quero aproveitar, então, esse verbete do ajuizamento pessoal para ponderar com vocês o seguinte. Nós estamos vivendo um negócio que eu já escrevi já há muito tempo e agora eu estou vendo que é a cara da condição que nós estamos vivendo. É a chamada comorbidade crítica. Ou seja, a hora que junta duas crises, uma piorando a outra. É o que está acontecendo. Nós estamos com a crise econômica geral, o negócio já atingiu Foz, já atingiu o Brasil, já tem uma porção de empresas e gente aí com problema. Eu tenho recebido as coisas todas, estão reclamando, a TENEPS aumentou, você está entendendo? Então, veja, há uma crise econômica, ela já atingiu a gente. E há agora uma pandemia da gripe suína, e ela já está começando a atingir as coisas nossas. Então eu quero falar sobre a pandemia da gripe suína. Primeira coisa, já tem um país que mandou eliminar todos os porcos, mandaram matar os porcos, para eliminar, quer dizer, uma cirurgia radical do processo. Eu não sei se isso está certo ou se está errado, mas é que eles não devem ter confiança para sustentar o processo da higiene, a dos males menor, né? Às vezes é uma coisa grande dessa, mas é um mal menor. Agora, outra coisa, já houve a primeira morte no Texas, nos Estados Unidos. Uma criança já morreu. Tem $1,5 bilhão que eles distribuíram para comprar remédio nos Estados Unidos. Mas são remédios que não diz respeito a isso. É para outras coisas, para reforçar as pessoas que estão com gripe. Porque não existe ainda uma gripe ou uma vacina adequada para essa gripe suína até o momento.
Há uma distribuição de 15 milhões de doses de vacina no próprio Estados Unidos também, sobre os processos, mas é vacina para gripe em geral, mas não é para essa. Outra coisa, no México morreram 159 mortes, que eles falaram, 59 pessoas, são casos suspeitos que tivesse alguma coisa, mas até agora foram constatados 7 mortes devido à gripe suína no México. Nos Estados Unidos, uma foi constatada. Agora, tem 65 casos nos Estados Unidos que estão de olho. Tem 13 casos no Canadá, tem 5 na Inglaterra e tem 4 na Espanha, fora os outros países. Eles estão recomendando para ter muito cuidado com as concentrações humanas e olhar também o processo de quarentena para quem chega. Outra coisa, então, que nós podemos falar para vocês. Tem 11 países que estão com problema, que estão estudando os casos mais sérios, que já tem algum caso de suspeita. E tem 19 que estão testando para fazer a detecção da gripe suína. O Brasil está no meio desses 19. Eles não estão recomendando ainda para usar máscara aqui nem nada. Agora, como nós temos tertuliado, a gente tem aí também outros processos nossos, muito curso, etc. E eu quero recomendar então para vocês o seguinte: as pessoas que chegaram aí vão ver de onde elas chegaram, que nós recebemos gente do exterior aqui. Então eu preciso de olhar isso, o povo que vem aí. As pessoas nossas que saíram agora para fazer viagem, igual 4 pessoas que eu sei que foram para Orlando, e vão voltar dentro de 15 dias, quer dizer, vão passar mais de 2 semanas lá. Essas pessoas, quando chegar, não devem ir ao tertuliário, não devem ir ao complementário, não devem ir nada, porque o processo é de ajuntamento. Então eu já quero colocar essa ideia, se a turma aí, todo mundo aprovar, que está vendo. E outra coisa, a pessoa chegar agora aqui, no CAEC, tem que saber de onde a pessoa veio, como é que foi, esse negócio todo. E outra coisa, quem for ao aeroporto, se tiver que ir, vai de máscara. É a melhor coisa que vocês fazem. Outra coisa, já estão falando que essa gripe é igual à gripe espanhola, que matou milhões de pessoas em 1918. Agora, tem uma coisa pior nessa época. A população é maior e, naquela época, o problema era o cais do porto. Então era navio, hoje não é não, hoje é avião. E avião tem muito mais movimento, a coisa é muito mais rápida, tem muito mais gente. E outra coisa, o nosso aeroporto é o 38º do Brasil, ele não é dos maiores, mas ele é internacional. De modo por isso que eu estou falando, se vocês forem ao aeroporto, vão de máscara. É a melhor coisa que vocês fazem. Para alguns professores que eu já vi que já vão sair para dar aula, eu já falei para eles, no aeroporto, por exemplo, bom a São Paulo, é bom usar máscara no aeroporto. A última vez que eu passei em São Paulo, eu passei de máscara no aeroporto, todo mundo olhava para mim. A turma que está comigo não queria usar. Agora, o que se passa? Usei e todo mundo depois ficou com o nariz atrapalhado. Então, só de ir a São Paulo, às vezes a pessoa pega gripe ou dá alguma coisa das vias aéreas superiores. De modo que é bom observar isso, porque senão a situação está precária. Valdo, o que você quer falar? Só para complementar, tem muitos países cortando os voos para o México. Não, não é só para o México, não. Tem gente que não vai mais para os Estados Unidos, tem vários países, tem vários, não é só esse, não. O negócio é mais sério que vocês estão pensando. Proibindo o voo, país proibindo. Mas o México não. O México, na Câmara de Deputados, eu vi agora de manhã na televisão, está todos os deputados usando máscara. Outra coisa, a máscara agora estão recomendando para ser feita, confeccionada em casa. Se você tem gente que costura, manda fazer essas máscaras. A máscara não é só aquela pequenininha de tampar o nariz, não. É aqui, pega aqui tudo e pega aqui tudo, a cara inteira. Isso aqui é o ideal. É máscara de cirurgia, de alta cirurgia, é máscara bem mais avançada. Agora, isso é bom fazer de um pano adequado, uma coisa boa. Isso aqui é o melhor que se pode fazer. No Brasil, há 50 suspeitos que deu na Globo News. Não, é suspeito só, mas ainda não teve ninguém. Eles estão estudando. Mas olha, são 19 países que estão fazendo testes de detecção da gripe suína. Dentro desses países aí, a Europa também, da Itália, por exemplo, está com esse problema também? Não. Não, é um monte de países, são 11 países. Se for, é o tal negócio, tem que evitar esses 11 países. Agora, por exemplo, tem uma nossa amiga aí, ali, a família que vai visitar o povo aí, que está para nascer uma criança.
Eu já dei a dica. Deixa a criança nascer, daqui uns meses vocês vão. Corta essa viagem. Deve cortar o máximo de viagem possível. É que a minha filha então, conosco, olha, eu quero avisar principalmente para o teletertuliano. Se você tem que vir aqui, se não tem problema nenhum, pode chegar. Agora, se tem alguma suspeita, fica por aí e veja a tertúlia pelo online. Daqui uns 29 dias, assim, a minha filha está vindo da Itália para cá. Eu quero saber... Quem é que vem? A minha filha com a minha neta. Vem de onde? Da Itália. Pois a Itália está dentro do processo. É isso que eu quero saber. Tá. Então não é para trazer aqui, é isso. Te vira, vê o que você faz. Não, é não trazer aqui, é isso que eu quero saber. Não, o ideal seria todo mundo ficar em casa. Todo mundo está falando para ficar em casa. Gente, nunca aconteceu das pessoas usarem tanta internet como vai ser daqui para frente. Porque todo mundo vai ficar em casa. A tertúlia vai funcionar mais no online, pelo que eu estou vendo daqui a um tempo. Se esse negócio piorar. Por exemplo, se amanhã der um caso no Brasil, ninguém quer isso. Mas nós já estamos assuntando, embasando a situação, fazendo aí a profilaxia da situação, tá certo? Agora, eu hoje quero apresentar uma coisa para vocês, eu vou bancar aqui o ator da situação, mais uma vez, fazendo o meu histrionismo técnico. Mas isso é uma técnica que eu tenho há muitos anos, como agora já viram certas coisas, vieram me pedir, eu já ensinei isso para muita gente, mas nunca farei isso em curso e nada. Hoje eu vou apresentar isso para vocês. Então a primeira coisa é o seguinte, eu vou te pedir, pega aquele puff que está lá e coloca aqui para mim. Vou mostrar uma coisa para vocês, que isso é uma recomendação, que eu já quis fazer isso até para os laboratórios, mas agora seria bom a gente falar, desse jeito. Eu quero ver o seguinte, será que a câmera está pegando a gente aqui? Vê se pega a gente, olha aqui, ó, tem que me pegar aqui, ó, do jeito que eu estou. Essa cadeira aqui não é ideal, não. Mas dá. Ó, mais ou menos é isso. Deixa eu ver aqui. Tá pegando aí? Dá para ver o que é? Ok? O caso é o seguinte, gente, ó. Observa aqui o meu pé. Onde é que está o calcanhar? Você está entendendo? Olha aqui, ele está na ponta do puff. Esse puff é assim. Ele é o contrário. Então, a pessoa coloca apenas os calcanhares em cima. Isso é bom para o laboratório, que a pessoa fica 3, 4 horas. Principalmente para a pessoa depois da meia-idade, que tem problema de circulação, tem hipertensão, etc. tal. Aí não vai dar cãibra e nem vai criar problema. Não se pode fazer isso, que é o que tem a maioria dos nossos laboratórios. Ó, aqui é para baixo, ó. A hora que faz isso, você está apertando as panturrilhas, a barriga da perna. E isso prejudica o processo da circulação. Essa minha técnica, eu uso isso há muito tempo, mas nunca apresentei nada, porque nunca vi uma necessidade crítica assim. Mas agora nós estamos vendo que tem muita coisa nesse sentido. De modo que isso aqui, ó, seria bom também usar nos laboratórios todos. Quando a gente for mudar os puffs, você está entendendo? Isso chama supedâneo. Coloca então esse supedâneo e tem que ser desse tipo aqui e fixado, porque senão a pessoa chega lá e muda. Aí não adianta nada. Fica tudo. Vocês estão começando a entender o que é que eu falei? Não. Em vez de apertar a circulação e travar a circulação na panturrilha, na barriga da perna, só pega aqui, ó. Sabe? Aonde tem o processo, aqui, ó, isso aqui não tem nada. É o calcanhar de Aquiles. Você está entendendo? É o ponto. Então, colocando ali, não piora a circulação. É assim que eu faço, é assim que eu fazia. Essa é uma das técnicas que a gente usa. Eu estou falando que já teve uma pessoa que viu, chegou lá e está perguntando, falou assim, ó, seria bom falar agora atualmente, porque tem muita gente usando isso, e tem muita gente com cãibra. Vai passar várias horas, dá cãibra depois. Há uma dor danada, porque está travando a circulação da pessoa. Pessoas que têm, por exemplo, problema de circulação, problema de varizes, processo de hipertensão e outras coisas mais. Eu sempre olhei isso por causa da minha hipertensão. Eu acho que ficou claro isso aí, né?
Deu para transmitir isso aí, para ver direitinho o pé, onde é que ficou, tudo? Estou ok? Tá. Então você pode. Vocês perdoam o mau jeito, mas de vez em quando a gente tem que fazer uma prestação de serviço aqui, para mostrar a situação, como é que é. Sim. Eu tenho feito, nesses laboratórios, tenho colocado travesseiros em cima do puff, porque aí eleva, né? Pois é, não, mas o ideal é esse aí, porque tem a ponta só que vai pegar só no seu calcanhar. Aquilo ali é o máximo. Não dá problema nenhum. Eu uso isso há muitos anos. É muita gente aí que está reclamando dessas coisas. Processo de circulação depois da meia-idade, então com a terceira idade, então nem se fala, não. Cláudio, você tinha falado da máscara, que é ideal, né? A máscara é uma máscara maior, ela pega tudo aqui, ó. Onde Ela pega, só aparece os olhos da pessoa, os olhos. E ela vem aqui tudo assim. Não é só aquela pequenininha de nariz, não, de boca, não. É tudo. Isso é que é ideal. A grandona. E fazer em casa, porque essas máscaras não tem outra coisa. Todos os países começaram a vender as máscaras, elas esgotam de um dia para outro. Então tem que fazer em casa. Eles já estão recomendando para fazer as máscaras em casa. Uma pessoa, por exemplo, se tiver caso aí amanhã no Brasil, todo mundo que sair à rua, ir no supermercado, em qualquer lugar aí, vai ter que ir de máscara. Para fazer em casa tem um tecido especial, sei lá. Aí tem que ver o tecido, né? Tem que ver como é que fica. Olha como é que é uma máscara. Eu tenho máscara dessas comuns, eu não tenho dessa grandona, senão eu teria trazido para mostrar. Pode pôr qualquer tecido que pode dar problema. Não, é bom ser tecido adequado. A pessoa que vai fazer mais já sabe, o que é isso. Não vai colocar aí pano de saco de animais. Se informar ou daquele transparente que você vê. O problema é esse. Na fatologia, na segunda linha, o autoescrutínio. Eu peguei no dicionário que autoescrutínio pode ser também um exame minucioso, é nesse sentido, autoexame minucioso. Escrutínio é isso, né? O ajuizamento pessoal. Quando eu estava vendo só como escrutínio, eu não entendia. Escrutínio é o juízo, é escrutínio. O autoexame minucioso. Por exemplo, vai ter escrutínio da sentença, lá, para chegar para o juiz. Qual foi o escrutínio dos jurados? O que é que deu? Para chegar no veredito depois. Mas o que eu falei, o juízo. O autoexame minucioso, ele explica melhor. Agora, o ajuizamento pessoal. O processo é a gente ver que todo mundo aqui tem que ter juízo. Mesmo aqueles que ainda já tiraram o siso. Você está entendendo? Os 4 sisos. A pessoa tem que ter juízo, mesmo assim. O que mais? Não, o outro... Quando você pega... Bom, o valor das próprias experiências é óbvio, né? Mas você podia dar uma aprofundada? Na terceira linha, né? A terceira linha? Você está querendo falar o quê? O valor das próprias experiências. O valor das próprias experiências. Por exemplo, que experiência que você tem na sua vida? Se aplica bem a essas experiências? Você tira a conclusão a respeito delas? Ou aquilo passou batido, você não deu valor? Você olha como eu olho tudo que tem. Olha esse caso que eu estou mostrando do puff aí. Eu uso isso há muito tempo. Eu tiro partido da história toda. Isso me ajuda. Esse puff eu uso no meu escritório. E outra coisa, lá eu tenho um sofá. E o sofá tem ali umas almofadas. Eu coloco em trás, fico assim. Às vezes eu quero pensar numa coisa mais séria, eu relaxo ali. Com ar-condicionado, eu sei tudo. Eu posso até dormir. Entende? O negócio é o máximo. Nunca eu tive problema com isso. E outra coisa, isso ajuda a pessoa a relaxar. Porque aquilo fixa. Se você arranjar uma boa posição para a cabeça, não tem problema nenhum. Eu tenho lá, por causa do sofá que eu uso. Mas essas experiências pessoais seria mais para aprimorar esse autoconhecimento? As experiências pessoais é evolução, né, Arlindo? Tudo depende delas. Ninguém evolui sem experiência pessoal. É o chamado autoesforço, como eu chamo. É a atividade pessoal da pessoa, não tem jeito. É a estrutura do exemplarismo pessoal. É tudo a experiência. Não tem por onde fugir, não é isso? Na exemplologia, página 8, a
a Pilar estava me perguntando, eu não sei responder. Porque se conta ou não, como máximo, essas duas enumerações que tem aí. Então vamos ver. Ajuizamento pessoal baixo. O restrito, jejum, adolescente, inexperiente, semiconsciente, alimentar, auxiliar, preparatório. Ó, aqui, isso é uma se quiser, enumeração. pode aumentar também o máximo, tá certo? Mas aí já não tem o máximo com 7? Pode ser, né? Pode ser para aumentar, não. É além dos que eu falei. Agora, aqui tem 2 máximos. Então, Agora, veja, no elevado, o amplo, maduro, adulto, experiente, Então, autoconsciente, avançado, são fundamental, executivo, profissional, conscienciológico. aumentar o máximo, você diz aumentar o número, de 11 para 13, né? É isso, que a Pilar tinha me perguntado, Pois eu não mas sabia. Pode contar, né? Eu estava esperando para falar isso depois. Pode contar, então. Pode contar. Então tá bom. Porque tem muito mais de 7. Oi. Em fatologia, na Sim. 5ª linha de baixo para cima, eu queria que o senhor falasse sobre o exame epistemológico. O exame epistemológico e cosmoético, objetos e objetivos. Isso. Epistemologia, vocês sabem, é o nosso processo, o estudo da análise ou da filosofia, da ciência, as condições todas. Então, é um estudo mais amplo. E outra coisa, a epistemologia cosmoética é a coisa mais séria que tem em matéria de pesquisa de tudo que nós fazemos. Agora, então, vamos fazer a pesquisa dos objetos e também dos objetivos. Objeto é aquilo que tem no cosmos, as coisas todas que existem, as realidades aí palpáveis ou visíveis ou que participam da nossa vida. E agora, o processo do objetivo, é a meta, o escopo, o que é que a gente tem com isso. Então, veja, você usa a racionalidade da ciência para fazer os seus exames de uma maneira cosmoética, com referência às suas, todas as suas metas, e tudo com que, tudo aquilo com o qual ou com o que você se relaciona, é isso. Tá bom. Agora, isso é o ajuizamento pessoal elevado, avançado, porque esse nível é um nível de equilíbrio. Exige uma Maturidade. introspecção Maturidade. profunda e maturidade, né? Maturidade. E bastante Então, o introspecção. ajuizamento pessoal é da autodiscernimentologia, quer dizer, é o processo do mental soma puro, a coisa mais avançada que tem no caso aí. Agora, vocês vão olhar aqui, ó, que na interdisciplinologia nós falamos do autodiscernimento, autocrítica, autopesquisa, autocognição, autocritério, autocosmoética, autopriorologia, autodesassediologia, que é uma das coisas mais sérias que tem aí no processo do ajuizamento, autoevoluciologia e a autoteaticologia. Agora, aqui, ó, eu não coloquei, mas é tudo da mental somática, mental somatologia, né? Aí dentro. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aqui é um resumo compactado de uma condição das mais avançadas para o processo evolutivo das pessoas, da consciência. Você não acha? Então, vale a pena. Esse é o motivo que tem tantos máximos aqui. A rigor, portanto, aí, ó, se a gente colocar aí, são 13 máximos. Esse é um dos maiores. O maior que eu já trouxe até agora foi 15, né? Então, esse é dos maiores que tem. Vale a pena pensar como a gente fica com isso tudo. Eu achei... Tá certo? Tem que pensar. Agora, ó, vamos examinar aqui a caracterologia. De acordo com a autoconsciência ou metodologia, o ajuizamento pessoal atua sentado em múltiplos atributos, ou trafores, quer dizer, traços, forças, da consciência lúcida. Então, eu dou 22 aqui. Agora, entre esses, vale a pena estudar. Por exemplo, um deles, que entra aqui o processo da experiência da pessoa, que o Arlindo está até perguntando, olha lá, precedentes vividos. Precedentes vividos. Quais são os precedentes vividos por vocês com referência ao juizamento pessoal? Isso é sério. Agora, outra coisa, logicidade cosmoética. Isso é a base, é como se fosse um sinônimo do processo do ajuizamento. A logicidade cosmoética, ela é a mesma coisa que você fazer a manutenção da sua cosmoética.
de um ponto de vista Você teático. fixar a A teoria cosmética. e a prática. É você fixar a funcionar com aquilo e dar o seu exemplo daquilo. comportamento, a sua pensalidade. Então, por exemplo, antes tem autodesassédio, autoincorrupção, está tudo aí. Agora, isso é que leva a pessoa para a autossuficiência evolutiva, que a gente está falando aqui. Agora, os dicionários corticais, são os dicionários cerebrais, também estão aqui, olha lá, eu coloquei lá. A intenção límpida. Isso é ajuizamento crítico. Intenção límpida. A sua intenção é suja? Está precisando de arranjar um detergente para limpar a sua intenção? A sua intenção é manchada? Dentro aqui da caracterologia, eu queria entender um pouquinho, se falasse, por favor, o 3 é autoestima intelectiva. Aonde que está? É o 3. O 3, autoestima intelectiva. Quer dizer, hoje você tem essa autoestima intelectiva. Antes você não tinha. Você lembra quando você chegou? O jeito que você falava. Igual a você aqui, nós temos algumas dezenas de pessoas, principalmente as moças. Tem a opção de voluntária desse jeito. São aquelas que têm complexo de inferioridade mental somático. Isso tudo tem que ser superado, não pode ficar assim. Tá certo? Você hoje, você pode rir, você já superou. Ela chegou, ela não tinha jeito nem de falar, ela falava com a gente. Mas se tivesse mais gente, na mesma hora, não era Verdade, assim? Agora veja, era uma repressão violenta da própria vida dela, com as coisas todas. Então todo mundo que teve muita repressão pode caminhar para um processo mental somático mais sério, que cria essa, vamos dizer, inferioridade, você está entendendo? Um complexo de inferioridade intelectual. Tá, então eu estou certa. Agora, como nós aqui estamos tudo aberto, tem que acabar com isso. Tá, então eu queria saber do senhor, eu ia perguntar ao senhor, mas agora eu vou perguntar em público mesmo. Eu estou certa em estudar, eu estou começando a pesquisar e estudar sobre autonomia. Então eu estou correta, né? Agora, está. E o caminho seu é chegar na autossuficiência. Sim. Autossuficiência tem aqui, ó, é o número 11. 11 para você. Autossuficiência evolutiva. Tá certo. Esse é importante. Obrigada. Está claro? Agora, por exemplo, neossinapse, depende disso também. Agora, tudo termina com a vontade inquebrantável que você estava falando. Tá certo? Que é a base aqui da situação. Agora, eu falo aqui uma coisa interessante, é precedentes vividos, e lá no número 4 está lá, autoexperiências específicas. Entende? Isso tudo é para pensar. Agora, a autoconfiança depende disso. Tudo que nós estamos fazendo aqui, visando a consciência, tem essas coisas que nós falamos. Ó, isso aqui eu vi falando isso nos verbetes e nas nossas conversas aqui. Quer ver? Autoestima, autocognição, autoconfiança, autocrítica, autodesassédio, autoincorrupção, autopriorologia, autossuficiência, autovivência. Agora veja, isso tudo entre as coisas. Por exemplo, aqui está o critério ponderado, que é o autocritério, que a gente fala, criteriologia. A intenção límpida. Tudo é das coisas que nós falamos aqui, é a base de tudo. Então a consciência melhora por aí. A conscienciologia é para levar as pessoas a vivenciar isso aqui antes de tudo. O mais tudo é secundário. Porque se a pessoa alcançar essas condições íntimas, ela tem o resto. Essas é que são as difíceis. As mudanças de temperamento só ocorrem quando essas coisas começam a aparecer. Enquanto a pessoa não dá valor para essas condições íntimas, ela não muda o caráter dela. Ela não muda a fisionomia moral, cosmoética, consciencial, evolutiva dela. Ela vai ficar sempre com aquele visual subhumano, de bicho, vegetal. Isso é negativo. Valdo, nesse item aqui do precedente, eu estava vendo a definição que fala de deliberação anterior, né, que serve de critério para práticas posteriores. Isso. Achei interessante porque, assim, aí vem a questão do valor do registro, né?
Porque Pois daí é, você tem o valor do registro ele sempre te ajuda de algum modo. Agora a pessoa tem que ter paciência, a maioria não tem paciência. E outra coisa, é uma paciência difícil pelo seguinte, ela tem 2 tempos. Você sabe quais são os 2 tempos? Vocês têm uma ideia? Não. Não, e não é só inventário, é manter o registro. Que a maioria não tem paciência de jogar fora. Somente mulher. Está ocupando muito espaço. Vamos limpar essa casa. Aí pronto, e queima tudo, manda lá para o fim do mundo. Aí vem um maridinho e fala assim, não, eu vou fazer uma edícula lá no quintal para guardar esse material. E você não entra na edícula, só eu que vou ter a chave. É uma das saídas. Eu estou dando a dica, né? Se é casa, né? Casa que um terreno às vezes permite isso. É edícula. A ridícula lá no fundo. Aquilo pode ajudar. Mas olha, você entendeu, né? Então, na questão do registro, tem o registro da hora e tem o registro posteriores. E a manutenção dos registros posteriores, por exemplo, eles têm que ser periódicos. Você fazer o inventário, é a chamada arquivística, arquivologia, o balanço. Essas coisas a gente tem que fazer. E outra coisa, é muito bom com o tempo fazer o balanço. É como se você tirasse férias. Que você vai ver que você está superando você. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o máximo esse negócio de balanço. Agora, quando se faz esse balanço e aquele item foi superado, o ideal é jogar para não ter o Aí bagulho? é você que vai ver, porque às vezes, através daquilo, você vai fazer uma coisa maior. Aquilo é aquilo que eu falo para você da análise. É o primeiro termo, o primeiro item da nova análise. Então, tudo vai começar de novo. Vai depender da condição. Às vezes depende de você. Tá. Julgar fora as coisas, a gente só joga quando tem uma coisa que já suplantou, ultrapassou, superou aquilo. Enquanto não suplantar, vai devagar. Conserva a situação. Na dúvida, melhor não fazer. Sim. Os 2 momentos. Entendi. Primeiro momento, segundo momento. O segundo momento é o seguinte, é quando você tem que manter aquilo. Tem gente que não tem paciência. Joga fora o material que está registrado, que aquilo está ocupando espaço. É o processo do arquivo, a arquivística. Principalmente mulheres, a dona de casa, ela não tem paciência com isso. Joga tudo fora, aí os arquivos vão tudo embora. Hoje já tem muito arquivo através da internet, já diminui o espaço, isso aí já ajuda. E outra coisa, junto com a manutenção do arquivo, são os balanços ou inventários periódicos. De vez em quando você tem que fazer, é a autoauditoria que chama isso. Você tem que fazer a autoauditoria. Você tem que ser auditor de você mesmo, entende? Sim. Eu queria saber, a partir de um exemplo, que o senhor me explicasse uma situação, o que acontece na prática, né? Assim, por exemplo, quando eu durmo mais tarde, eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, se eu acordo cedo, eu acordo com sono, em geral, né, cansada. Mas se eu faço aquela técnica de entrar no estado hipnagógico e dou uma ordem para mim mesma de acordar tranquila, sem sono, descansada, isso funciona em geral também. Aí eu queria saber na prática o que acontece dentro da gente, que a gente atinge essa condição, por exemplo, no estado hipnagógico e consegue fazer com que o corpo responda bem e a outra situação, só pela vontade de acordar cedo, não tira o sono, não resolve. O que acontece na prática? O problema todo é você dominar a sua vontade através das suas energias. Coloca a energia funcionando sobre o corpo. Outra coisa, toda vez que você levanta, você dormiu e levanta e não está se sentindo bem, tem alguma coisa errada com você. O sono chama sono reparador. Esse sono comum, normal. Eu entendi. Se você, então, vai dormir e levanta com o pé esquerdo, tem alguma coisa errada. Não, eu usei só como exemplo, na verdade. Mas o que eu queria entender na prática, eu sei que a gente está usando a intenção e a vontade. Agora, mas o problema é o seguinte, prepare-se como... para dormir à noite. Entra em estado vibracional, limpa seu ambiente, fica tudo tranquilo, desliga tudo quanto é aparelho perto de você. E outra coisa, não tenha o compromisso até o ano 3000. Na hora de dormir, pensa assim, e acabou. Você vai ficar muito mais descansada, você vai dormir bem. Agora, outra coisa, não vai ver filme de horror, nem ver filme de muito drama, de muita tensão, de estressamento, que senão vai te dar pesadelo, aquilo piora.
A pessoa tem que saber viver com isso. Agora, eu sou capaz de ver esses filmes todos, depois eu tiro aqui da minha cabeça e vou dormir. E não tem pesadelo nisso. O que eu queria entender bem, professor, é o seguinte: essa questão que é uma espécie de auto-hipnose, né? Que é a técnica também da autossaturação mental, que é uma espécie de auto-hipnose também, né? Tudo é autossugestão. Sim, mas quando a gente usa isso, nesse caso, por exemplo, para outras coisas também, você faz uma autossugestão... É você que vai ver o seu ajuizamento crítico, pessoal. É isso que eu queria ver. Você tem que avaliar. Agora, veja, tudo a gente tem que ter sugestão. Certo. Agora, a vida é a sugestiolândia. Mas o que eu quero entender agora, bem tem que se evitar a hipnose. Sim. Tá. Mas isso é porque eu tenho um pensamento aqui. Me parece, o senhor me disse se eu estou errado ou certa, me parece que quando eu uso dentro desse exemplo do sono, eu peguei o sono, no caso, que é um exemplo que eu faço mais e que funciona, por isso que eu estou pesquisando isso. Quando você faz essa autossugestão dentro daquele estado hipnagógico e funciona bem, isso é o caso 1. Caso 2, eu vou dormir, eu estou dormindo tarde, mas tudo bem, mas amanhã eu vou acordar cedo. Mas, aí eu acordo cedo, mas eu acordo cansada. Então, eu acordei cansada e com sono. Eu quero saber o que aconteceu ali, essa parafisiologia... É você que tem que saber o que você está pensando. Isso aí é o processo de pensanização. É a pensanização por trás. Pensanização, você tem que ver que tem alguma coisa batendo o pino. Vai olhar que tem alguma preocupação, alguma coisa, um nó górdio, tem alguma coisa explosiva aí dentro. Tem que extrair isso aí, liquidar com isso, eliminar. No caso, quando por exemplo, você entra no estado hipnagógico e faz essa autossugestão, ele é como se fosse uma vontade forte que atingiu o ponto certo ali? Não é só isso, está se limpando, aquilo deslancha, é como se você estivesse detonando o processo, é o gatilho, você deu um negócio, aquilo vai caminhar com você. Entendi. Você foi dormir com aquela sugestão, isso te ajuda. Por isso que a gente fala, durmam sempre com pensamento positivo, só pode ajudar a pessoa. Mas isso não seria um atalho ou não? Atraso? Atalho. Não interessa o que é. Interessa o resultado. Ele é positivo. Não interessa, mano. Faça e veja. Isso vai te melhorar. Sim, tá bom. Eu queria entender um pouco mais sobre encapsulamento. Na segunda-feira, você respondeu, acho que foi para a Adriana, após o arco voltaico, sobre esse estado de sonolência, de que fica aqui durante o arco voltaico, poderia ser uma questão de encapsulamento. Eu queria entender um pouco mais isso, como que ocorre, quais as características, se pode ocorrer na TENEPS. Olha, encapsulamento, ele é difícil porque é um processo complexo. Isso envolve a sua pessoa, mas envolve de onde que ela veio, qual foi a causa. Quem é que encapsulou? Foi você? Foi um assediador? Foi um benfeitor extrafísico, um amparador de função? Tudo isso tem que ver. Agora, então, a partir disso, você vai ver quando é que você está encapsulado. No encapsulamento, a pessoa tem condições que só a pessoa vai saber se ela está ou não. Que aquilo é como se ela tivesse tomado, você está entendendo, um anti-estresse qualquer, alguma coisa que acalmou, e ela ficou ali dentro, podendo, dentro daquela bolha que ela está, podendo fazer maiores e mais profundas reflexões. Isso então é que é a característica básica do autoencapsulamento positivo. E outra coisa, a pessoa se sente bem, tranquila. Geralmente o encapsulamento positivo, ele é prolífico. Ele é como se fosse um conceptáculo, ele é um útero de ideias, ele vai ajudar a pessoa para isso. Tudo isso a pessoa que tem que ver. Agora, na questão aqui do problema, a pessoa vem, às vezes está cheia de pensamento, aquilo está um alvoroço na cabeça da pessoa. Eles, às vezes, então, jogam energia e encapsulam a pessoa. Às vezes, até antes de chegar aí para ajudar o processo do arco voltaico. Então, no arco voltaico, a pessoa já passou por aquela indução cirúrgica. Está entendendo? Você que é especialista, já passou pelo trabalho que a Ellen faz na cirurgia. Está entendendo? Então, a indução, a anestesia, já foi tudo feito ali. Então, você já pode fazer. A hora que chega aqui, eu já posso usar o bisturi. Você está entendendo que é o arco voltaico? Eu acho que mais ou menos, porque aqui nesse contexto do arco voltaico, eu tenho observado comigo que ocorre
Que é como se eu quisesse lutar contra alguma coisa e eu não consigo. Então, eu deixo ser levada. Então, eu fico Não, a atenta. primeira coisa no arco voltaico, você não tem que lutar contra nada. Você tem que chegar e relaxar, se entregar. Mas eu aqui, não... Passivar-se. É a passividade lógica, racional. Senão não adianta nada. Então, para que a pessoa veio Não, aqui? mas não é na condição de que eu estar recebendo o arco voltaico, aqui assistindo você fazer o... Não, aí é outra coisa. Aí é Então, o outra que está situação. acontecendo com você? Eu estou falando de quem está aqui. Que isso aí que é o sério. Se uma pessoa vem aqui para receber o arco voltaico, então é aquilo que eu estava falando aí. Não precisa vir me ajudar. Eu não quero essa ajuda. Essa ajuda é prejudicial. Agora, professor, na TENEPS pode acontecer o encapsulamento? É o que acontece mais, né? Principalmente no início, até liquidar com o assunto. Às vezes a pessoa, por exemplo, está cheia de assediador, ela nem viu. Nos primeiros 6 meses é um tal de encapsular a pessoa para evitar que eles entrem ali, porque senão ela mesma chama. Ela vai fazendo evocação. Tem muita gente que vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: muita gente que faz evocação de assediador porque está acostumada com ele. Aquilo é um alimento. Do jeito que a pessoa está acostumada com cigarro, com álcool, com cocaína. Está acostumada. Assediador é o álcool, é a cocaína do mesmo jeito. Outra coisa, a hora que quer cortar aquilo, ela tem a cinta de abstinência do assediador. Você está entendendo? Isso é um fato. Agora, por isso que tem os 6 meses da TENEPS. Porque na TENEPS é o seguinte, ou pega ou larga. É o chamado arranca-rabo. Está entendendo? Não dá para ficar daquele jeito. Então, muita gente desiste dos 6 meses, por quê? Porque tem assediador. Agora, por quê? Se tem assediador, é porque tem o alto assédio dela. A culpa é dela. E esse encapsulamento, ela pode até dormir nesse No início, uma boa parte de quem está começando, se tem problema, eles fazem a pessoa dormir para poder melhorar as energias da pessoa. E com isso, eles dão passe, dão curso, vão limpando os órgãos, o sistema da pessoa, até ver como é que está. Tem pessoa que às vezes quer fazer a TENEPS, que chega, que não tem bloqueio aqui, não. Ela toda é um bloqueião. Você está entendendo? Então, como é que fica? Tem que dar muito trabalho, tem que mexer. Tá. Aí os amparadores ficam atuando com ela. Enquanto... Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já recebi na minha TENEPS gente que está começando a querer fazer a TENEPS nos primeiros 6 meses. Tiraram a pessoa do corpo e levou. E nós já recebemos até na UFIEX. Mas é que depois a pessoa não vai lembrar da história toda, porque ela está tão... Você está entendendo? Ovaldo. Então ela está em estado de choque. Professor Ovaldo, só pegando o gancho aqui da Janete, quando a gente percebe que a pessoa está sendo, ela está numa espécie de bandagem, parece que há uma bandagem em volta dela, forma um casulo. Está blindada. Blindada. Isso aí é blindada. O encapsulamento é isso. É um encapsulamento. Ela está numa bolha. Uhum. Pensa bem uma bolha, a pessoa está lá dentro, está presa. É pior do que o Big Brother. É só ela. Professor. Big Brother não é assim? Não tem uma bolha lá com eles? Então. Aqui. Sim. Na página 8, em caracterologia, sim, eu não compreendi direito a diferença do 0,4. Qual é o número? Na página 8, caracterologia, na caracterologia, a diferença da 4 com a 20. Autoexperiências específicas e precedentes visíveis. Pois eu falei sobre isso aqui. Falou, mas não, então, não compreendi a diferença. Vamos clarear. Autoexperiências específicas, a pessoa teve. Agora veja, ela guardou, registrou essas experiências? A diferença. Os precedentes vividos é porque a pessoa não esqueceu, ela está usando aquilo, está servindo de precedente, é um exemplo que ela tem, está registradinho. Agora compreendi. Viu a diferença? Obrigada. Pode falar. Sobre a síndrome de abstinência do assediador. Sim. É isso que faz, muitas vezes, as pessoas desistirem de uma terapia, de um tratamento, da conscienciologia? Não, que esconde o processo de câncer que a pessoa tem, começa a ter medo que o assediador
faz com que ela tenha medo. Outra coisa, isso também é aquela mesma síndrome que a pessoa tem do saudosismo da baratrosfera, é a mesma coisa. É a mesma tem um coisa. verbete aí sobre isso. O que a pessoa poderia fazer para identificar isso? Olha, está na cara, é só ela não ter autocorrupção. Só ela observar a si mesma que ela vê isso na hora, né? Há casos desses que são tão óbvios que até os outros de fora veem. Pois a pessoa às vezes se tapeia. A gente vê, por exemplo, muita gente que teve acesso à conscienciologia e chega aqui, se identifica e diz assim, agora não. Isso seria o tipo de uma síndrome? Isso é autocorrupção total. Isso é mais a maioria disso. Isso é o caso lá do doutor na Califórnia comigo. Valdo, eu não posso entrar na conscienciologia. Olha aquela menina. Eu não posso ficar sem uma menina dessa. Agora, todo dia tinha uma menina. O cara era psiquiatra. Outra coisa, Hollywood, você sabe, cheio de starlet, cada uma mais bonita do que a outra. Então, toda desistência... Então, era um problema. Eu falei assim, eu não posso. Quer dizer, o cara é promíscuo, tudo enrolado. Outra coisa, judeu. Judeu, sério. E rico. Esse doutor, por exemplo, falou assim, um dia nós vamos nos ver. Se não for aqui, nas quebradas da evolução. E ele bem consciente de tudo. Quer dizer, eu perguntei para ele, você acha que você tem curso intensivo? Porque ele fez curso comigo, 4 dias lá junto com aquele povo todo. Agora, o melhor da história, eu já contei isso aí. Ele é um psiquiatra que domina uma rede de psiquiatras e de psicólogos. É processo que mexe com o hospital, tudo isso, judeu, é um dinheiro. Então, moço ainda, cheio de vida. Ele foi ao meu curso por quê? Porque um monte de gente pedia licença quando eu chegava lá, para assistir meus cursos, psicólogo, médico, tudo. Eu falei, não, eu vou lá ver o que esse homem tem. Está me tirando minha turma. Então ele foi lá brigar comigo. Mas participou de tudo. Ele queria ficar só no primeiro dia. Depois ele acabou ficando o tempo todo. No fim ele chegou e confessou para mim. Falei assim, eu não aguento. Eu tenho uma tendência aqui, o processo todo, solteiro, com dinheiro, andando naquele monte de gente, você já viu. Então tinha uma das moças que estava lá no curso, falou assim, olha só essa menina. Não tem jeito. Eu fico doido com mulher. Não dá. Agora, promíscuo totalmente assim. Consciente, psiquiatra. Quer dizer, eu mostro o caso desse nosso amigo, porque depois desse, o que é que pode acontecer pior? Mais cara de pau, cara dura do que uma pessoa dessa. Cara de pau. E outra coisa, falando para mim com uma naturalidade, tudo. Possivelmente, isso já faz muitos anos, possivelmente ele deve estar lá até hoje, assim. Isso faz mais de uma década. Eu ainda não tinha ouvido você falar sobre essa síndrome da abstinência do assediador. Eu acho isso assim de uma importância seríssima. Eu já falei, já. Mas eu ainda não tinha ouvido. Sim. Eu ainda não tinha ouvido. Assim da baratrosfera, abstinência da baratrosfera. Então. Eu acho isso de uma importância muito grande. Pois é, mas os 6 meses, quando eu explico esse processo da TENEPS, eu sempre falei sobre isso. São as pessoas que estão habituadas com o assediador e sentem falta dele. Eu acho igualzinho o cachaceiro, o alcoólatra. Ele tem necessidade, às vezes, não é só porque ele está na dependência bioquímica do álcool, não. Aquilo é os assediadores que bebem através dele. Ele é o caneco vivo para esses assediadores. Mas veja só, na minha cabeça está passando assim uma porção de gente que desistiu de muita coisa e eu estou vendo essa síndrome. Então eu acho que no momento que alguém tem acesso a essa informação, é que vai dar para ela parar e pensar. Se eu estou desistindo... Mesmo assim ainda não adianta. Por causa da autocorrupção. A autocorrupção. A pessoa está se tapeando, ela sabe disso. Agora, os piores, viu, Marisa, não são esses, não. Os piores são os intelectuais. São aqueles caras que chegam, Valdo, estou de pleno acordo com você. Eu até vejo suas coisas, mas não deixo o povo ver que eu estou vendo. Eu leio seus livros, mas não deixo ver nem nada. Eu não posso seguir. Olha o meu filho, minha filha, olha a minha biografia, minha vida, como é que faz? Quer dizer, tem gente que é frágil.
é mole. Está entendendo? Eu Tem conheci pouca muita gente testosterona, pouco estrogênio. Tem que entender, tem que dar um atenuante na situação. Mas olha, estou conversando via internet com algumas mulheres candidatas a romance. E uma delas observou que minha tentativa de conquista é sem emoção, com a sensação de que a vida tem que continuar e não que ela continua. De fato, uso isso como defesa para tudo. E como todo homem aprendi tão bem a esconder minhas emoções, não, nem todo homem é assim, está enganado. Mulher esconde melhor. Que fico em dúvida quando me perguntam o que estou sentindo. Como faço para descongelar emocionalmente sem tornar-me um desequilibrado? A primeira coisa é o seguinte, o processo da gente, que a gente tem que pensar bem, é dominar o sistema neurovegetativo. Você tem que dominar de tal maneira que a adrenalina não ferva na sua torrente circulatória. O caminho todo é esse. Para isso, o ideal é fazer a imobilidade física virgem no laboratório durante pelo menos umas 15 vezes, para ver como é que você está. É a primeira coisa. Cheguei de Portugal, dos Açores, dia 7 de abril. Devo assistir a tertúlia e permanecer em casa? O que vocês acham? Eu não sei. Como é que estão os Açores, Portugal? Tem alguma coisa? Olha, quarentena são 40 dias. Você chegou no dia 7 de abril, hoje é dia 29, já são 22 dias. Não deu nada com você? Como é que é? Não, isso aí é conversa de pobre. Pobre de espírito que chama isso. Quarentena chama 40 na minha terra. Nos fala quarentena de 10 dias. Isso é besteira. Por isso que eu falo. A medicina não é uma ciência. É uma técnica. Às vezes erram fragorosamente. Viu? Me perdoa, viu, Hélio? Eu estou falando de medicina aqui, tá? Mas é o jeito. Acho que você está de acordo comigo. Uma opção de coisa. O cara na Globo está recomendando isso, médico na Globo, recomendando isso que ela certo. Pois é, mas é. Porque está começando só. Agora, a quarentena na minha terra é 40 dias. Meu pai dessomou em 1994 e, ao que tudo indica, ainda não passou pela segunda dessoma. Toda vez que ocorre uma comemoração na família, sinto a presença dele por perto. Às vezes, num contato telefônico, percebo que ele estava com um parente e passa para a minha psicosfera. Nessa situação, costumo pensar positivo e levo a questão para a tenebres. Parece que ele é encaminhado, mas até a próxima comemoração, quando o caso se repete. O que posso fazer para ajudá-lo a passar pela segunda dessoma ou ser encaminhado de modo mais permanente? O problema é que ele não está querendo mudar. Ele está consciente das coisas. Eu acho que eu sei aí do caso do seu pai, com aquela história toda. Eu não sou uma pessoa que estou muito longe da realidade, eu sei quem é. Agora, isso é o processo de família, etnia, aquele negócio. Sabe, Arindo, esse aqui é do seu povo. É da turma que bate no peito. Italiano, tarado com a família. É o Ico, o Ito, o Ico, o Ico, o Ico. É um processo, pois é. Então, fica enrolado. A pessoa dessoma e fica lá enrolada na família, vai de um lugar para outro, vê um parente aqui, vê outro parente ali. Tem muita consciência assim. Ele não está querendo mudar. Agora, a melhor coisa que faz é o seguinte: se um dia você sair do corpo e encontrar com ele, encapsula o homem e vê o que quer que você faz depois de encapsular. Aí os amparadores vão te ajudar para fazer ele refletir um pouco. O ideal seria levar para o encapsulamento e fazer uma reflexão aí durante uma boa temporada. Lá dentro de uma cápsula, entende? Uma câmara de reflexão. Mas o homem aí, esse aqui eu sei quem é. É gente forte. A família toda é forte. Eu não vou falar aqui quem é. Foi confirmado há alguns minutos na Espanha o primeiro caso autóctone. Opa, esse aqui é alguns minutos, quer dizer que esse aqui já é novo, é mais do que eu falei. Contágio local de gripe suína. Até agora os casos na Espanha ocorriam através de viajantes que passaram pelo México. Estou pensando em elevar o nível de alerta para a gripe suína na Espanha. Estão pensando na Espanha para a fase 5, indicadora de iminência de pandemia. Está na cara que é, né? Isso aí é coisa séria. Agora, a Espanha, aqui eu falei aqui antes, tinha 4 casos na Espanha. Quer dizer, se esse aí agora já olhou que é povo de lá, quer dizer que o negócio está espalhando. Outra coisa, a Espanha é um perigo. Por quê?
Você sabe por que é perigoso? Não. Turismo. Lá na estação alta, dobra a população. A população tem 42 milhões. Às vezes vão 40 milhões de pessoas lá. Ultimamente não está, porque está em crise mesmo. Agora veja, essa crise econômica, por um lado, ela é boa perante a crise da gripe suína, mas por outro lado ela é péssima. Você está entendendo? Então, é o que eu chamo de comorbidade crítica, quer dizer, das crises. É a hora que junta duas crises. Então, por exemplo, a crise Vicentini e a crise Aracá. Vocês estão entendendo, né? Então é aí que o negócio é bravo, tá certo? Sobre o sono, já ouvi dizer que quando a pessoa acorda com mal-estar, é porque estava fazendo assistência mais densa na baratosfera, por exemplo. O senhor pode comentar sobre esse assunto? Olha, se ela estava fazendo assistência na baratosfera, ela tem que acordar sem mal-estar. Por quê? Senão, eles da baratosfera estavam fazendo assistência para ela, que é muito diferente, chama-se assédio, não vem com essa. Uma pessoa que faz assistência aos outros, ela tem que acordar sem ressaca energética, tem que acordar bem. Pensa bem, isso aí é conversa fiada. No caso de uma conjugação muito forte entre assediador e assediado, o afastamento abrupto do primeiro, quer dizer, do assediador, não poderia ser fatal para o segundo. Conversa fiada, depende do que é. Mas às vezes pode levar a pessoa temporariamente para a cama, porque ela fica sentindo a ausência do outro, ela fica chorosa, ela entra em convalescença. Convalescença sim. Mas agora isso de cortar as tomadas, os plugs da situação, a gente não pode pensar que morra, não. E geralmente, quando faz isso, tem amparador no meio, eles sabem o que estão fazendo. Não deveria ser um processo gradual, progressivo? Tem gente que precisa até disso. É igualzinho aquela pessoa, mas veja, a tapeação que existe. Tem aquela pessoa que fala assim, eu vou deixar de fumar. Eu estou fumando 2 maços por dia, vou fumar só 1. Esse ano, no ano que vem, eu vou fumar só 10 cigarros. Todo dia. E por aí vai. Isso é conversa fiada. Nunca a pessoa vai deixar de fumar desse jeito. Isso é tapeação, autotapeação. A mesma coisa. Não, eu não bebo mais agora. Por exemplo, de manhã, nunca mais eu vou beber nada de álcool. Só à noite. Isso não resolve. Ou deixa ou não deixa. O negócio é cirúrgico. Outra coisa. A mulher chega e fala assim, estou grávida. Ela tem que estar grávida, senão ou está ou não está. Então, o problema todo que nós temos que ver aí é isso. De modo que esse negócio gradual, quando se fala isso do jeito que você está falando, é porque a pessoa não quer deixar o assediador, tá certo? Se quer, ela é a primeira a expulsar. Ela se livra daquilo. É igual uma exoneração intestinal. Vocês sabem o que é exoneração intestinal? Aqui não precisa estar explicando, né, na escatologia o que é. Então, eu acho que aí ficou mais ou menos claro essa pergunta séria aí. Tá certo? Baldo aqui no V. Pode falar. Na primeira... Olha, você da Espanha, você viu essa notícia aí agora? Como eu já sabia, ia ter mais. Você tem que dar um jeito, ó, pega o celular, fala com essa turma para não sair de casa. A Espanha é um perigo. Se puder ficar em casa. Não brinquem. Sabe por quê? Eu estava olhando, tem processo da Espanha no interior também, não é só nas capitais, não. Está no interior. Se eles estão, eu acho assim, se eles estão falando que tem 3, 4 casos, deve ter muitos mais. É porque tem 300, está na cara, ainda mais lá. Com aquele conservadorismo deles, você custa saber da realidade. E eles saem muito. Pois é. Mas fala aí para mim, o que você queria? Na primeira página, na fatologia, na linha número 9, você fala da autópsia da historiografia historiografia específica. Fala mais disso. Como é que eu poderia fazer um levantamento? Autópsia na historiografia. Historiografia é o registro histórico. Você vai fazer uma autópsia. Então, você vai fazer a prospecção do fato passado aí na história. Agora, específico daquilo que a pessoa precisa. No caso aqui, que é ajuizamento pessoal, você tem que ver o que você tem em relação que vê com aquilo. Qual a sua relação pessoal com os fatos que já passaram. Isso mostra a sua autobiografia passada.
Agora, a apreciação do valor, aqui ó, como é que é? Apreciação do valor evolutivo das obras humanas. O juízo crítico quanto à validade e fidedignidade de determinado documento. É aquilo que você tem que ver, a respeito daquilo que você guardou. Tem documento que na época a gente deu muito valor. Passa uns anos, você vai ver que aquilo era uma tolice. Isso tudo a gente tem que examinar também. E o contrário também, né? Que Mas você não deu valor também depois... pode ser, que a pessoa não deu valor, guardou, quando vai ver que tem um valor enorme. Mas, Valdo, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma autopsia da minha historiografia. Aí eu vou pegar um fato da minha vida. Por exemplo, eu vou pegar o fato que eu resumei na Espanha. Como é que eu posso fazer essa autopsia, esse levantamento? Vou me questionar o porquê? Por que eu nasci lá? Por que foi? Qual a causa? Qual foi a sua intenção na época? Não, tinha segunda intenção? Havia, por exemplo, autoassédio? Eu fiz alguma autocorrupção? Você tem que perguntar essas coisas todas com o maior realismo nu e cru. É assim que se faz o processo. Que é você com você, você não pode tapear. A fidedignidade tem que existir em tudo isso. Que é o problema da autoconscienciometria. É por aí. E até certo ponto, por exemplo, Valdo, um livro autobiográfico, ele seria, até certo ponto... O historiográfico, ele vai pegar as pessoas da época, o ambiente, qual foi o holopensene naquela atmosfera de vida, qual foi o zeitgeist, o que era, o que estava na onda, na hora, na época que aconteceu aquilo. Isso tudo tem muita influência, a mesologia da história, a ecologia do processo. Isso não pode ser esquecido nunca, tem que levar em consideração os detalhes da história. Agora, como autoajuizamento pessoal, isso é o máximo. Você está entendendo? O autoajuizamento vale a pena. Que é, no caso, a autoconscienciometrologia. Uma última pergunta, vamos supor, a gente vai escrever um livro autobiográfico, aí vai levar em consideração a mesologia, o holopensene, a genética, paragenética, tem alguma coisa mais? A genealogia, é o que o povo dá valor na família, o áudio de família, qual é a árvore genealógica que tem mais próxima, qual o galho mais próximo de você, qual o mais afastado. Mas isso não seria já o estudo da genética familiar? Mas a genética familiar já entra onde? Na historiografia sua, se não tem, mas que historiografia besta é essa? Historiografia pessoal, presta atenção, tem que entrar a genética da pessoa, a condição dela, a árvore genealógica, no seu caso, a heráldica. Por quê? O que tem que não, ver? A Espanha tem que olhar, né? Vai ver que tem um barão não sei o que na família lá, que é um galho podre, que ficou na árvore lá para trás, mas está no pomar. Por que não? É heráldica. Está lá. Às vezes tem uma flor de lis, né? Nossa, está lá marcando o processo, flor de lis. É letra A aqui. Com relação a essa condição da abstinência do assediador, por exemplo, a pessoa faz um arco voltaico em alguém, aí a pessoa vai começar a ter os sinais e sintomas, né, dessa abstinência. Quais seriam esses sinais e sintomas? Existe algum caso específico, sinais e sintomas, ou é mais geral? Não, ela, por exemplo, tinha uma coisa emocional que ela sentia bem. Aquilo desapareceu. Vai ver o assediador. O assediador alimentava aquele nó górdio, aquele ponto frágil dela, em matéria de emoção. Um processo, por exemplo, da vaidade dela. Ela estava sendo alimentada. Aquilo que o povo gosta de falar de Brasília, que faz assim, ó, está coçando a barriguinha da pessoa. Eles têm um nome para isso. Geralmente é a gratificação da coceira na barriga. Entendendo? São pessoas que não têm autodesconfiômetro, que é tudo na barriga. De modo geral, a gente pode entender assim, vai depender do caso, né? A maneira como a pessoa vai reagir mas tudo a essa situação. Assim. Agora, nesse caso aí, vai depender mais da autoconsciencialidade da pessoa, né? Da vítima. Vítima de si mesma, em primeiro lugar. E vítima de outrem, em segundo lugar. E outra coisa, pode ser vítima de terceiros, em terceiro lugar. E sinais assim fisiológicos, por exemplo, a pessoa passa a ter dor de cabeça, nem você falou, fica de cama. Ela sente fraca. Sente fraca. Parece que a cabeça ficou vazia. Isso é uma das coisas que eles falam mais, quando você limpa. Porque tirou o bloqueio brabo, saiu
o plug, tirou a tomada, desligou, cortou. Aí a pessoa sente vazia, parece que está faltando eletricidade. E, por exemplo, pode influenciar o processo cognitivo da pessoa? Hein? Pode influenciar o processo cognitivo, memória, atenção? É lógico que pode, é lógico. Outra coisa, mas a pessoa depois vai começar a ver que ela estava com toda a cabeça, com os atributos conscienciais todos minados, tudo alterado. Ela vai começar a ver. Entende? Entendi. A hora que ela voltar. Porque isso tem um problema da convalescência. Por exemplo, uma pessoa que está assim há 1 ano, ela não pode melhorar de uma hora para outra. Mesmo se tirar ali no primeiro dia, tem que reforçar. Ela às vezes vai para a cama, vai pegar o locus menor de resistência dela, às vezes vai dar uma dor de barriga, um processo gastrointestinal, um problema hepático. Você está entendendo? Com um gosto amargo na boca, às vezes vai vomitar, alguma coisa nesse sentido. Mexe no sistema neurovegetativo, aquilo vai para o sistema nervoso central, aquilo depois volta e começa a mexer nos órgãos do sistema da pessoa. Agora, a somatização disso aí também é um fato. Por exemplo, algumas doenças que a pessoa tinha que estavam acobertadas, elas podem aparecer nesse momento? Pode vir tudo a furo. Mas agora, veja, aquilo, o próprio assediador acoberta, ele mascara, camufla. Você está entendendo? Certas situações. Para ver aquilo que interessa para ele, para não perder a presa, a vítima. Tem isso tudo. Na hora que vem, eu sempre recomendo o seguinte: quando a pessoa tem um assédio muito sério, que a gente tira até aqui, eu recomendo que a pessoa vá e faça um check-up geral. E outra coisa, fazer desse check-up aí do jeito que o Pedro faz lá, para examinar a pessoa da cabeça aos pés. Examinar até o hálux, o dedão do pé, e o nariz dela, para ver como é que está. Então, com isso, é bom. Esse check-up é muito importante. Porque a gente não sabe o que sobrou. Você está entendendo? É ver o salvado de incêndio. Que um assédio desses, assim, prolongado, são problemáticos. A gente nunca sabe até o ponto que foi. E a Consex, Valdo, ela, no caso, assim, nessas Consex, algumas são assistidas, outras elas ficam por conta? Não, a maioria desses bravos, elas são isoladas. Isoladas. O negócio não tem jeito, porque senão o troço ela volta imediatamente, a pessoa está frágil, pega de novo. E outra coisa, a pessoa às vezes está fazendo evocação do assediador. Isso é que é o pior da história. Tem gente que não sabe, essa abstinência que dá intox, ela é pequena. Esse processo da abstinência com respeito ao assediador é muito pior. Assediador, gente, é pior do que a cocaína. É ele que traz a cocaína, é ele que leva a pessoa para o crack. São os craques dos craques, são esses. Geralmente os caras me perguntam quem é que são os craques, você fala o craque do crack. É justamente o assediador que faz a pessoa boboca, você está entendendo, ali, sugestionável, a começar a usar o crack. Em 3 dias eles fazem o assédio. 3 dias. Crack não precisa mais do que isso. Valdo, e alguém que está aqui na plateia, no momento do arco voltaico, pode ser atendido, vamos dizer assim? Eles atendem tudo que pode, às vezes, porque às vezes tem pessoa aí que, para ficar aí, precisa ser atendida, senão ela cria problema no campo. Mas fica só entre nós, ninguém escutou isso. Tem certas situações políticas, administrativas, tão difíceis, né, da gente expor, né? Mas, a gente tem que responder. Perguntar não ofende. Agora, a resposta, se for diplomática, também não ofende, né? Tem que ser uma resposta cosmoética, mas desde que ela seja didática, ela não ofende, não é isso? Afinal de contas, a pessoa não perguntou, não foi para ficar esclarecida? Vamos esclarecer. Apresentando uns 3 dias antes uma dor, assim, eu estava fazendo controle, anotando, e era assim, periódicos, minutos, e 3 dias, e depois daquele dia do arco voltaico, passou. Agora eu vou te perguntar uma pergunta cretina. Você acha que eles te assistiram para limpar ou te assistiram para encapsular? Eu acho que para limpar. Foi? Você já foi para casa limpa? Sim. Ou limpou lá? Não, eu não senti mais depois. E tem aquela pessoa que vira para mim e fala assim, eu só limpei depois que eu tomei banho. Não é o meu caso. Então é porque enxagou o negócio, está sobrando. Tem disso. Professor Valdo.
Em cima da pergunta aqui do Max, as pessoas que vão ao complementário e têm diarreia, né, passam mal, e tem umas que acontece isso, tem outras que ficam assim razoavelmente bem, mas quando sai do curso, pega o ônibus para viajar para a sua cidade e começa a passar mal. O que seria nesse caso? Seria esse processo? Isso aí tem 1001 fatores que a pessoa tem que ver. Primeiro, preciso perguntar para ela, você se preparou para fazer o curso? Porque às vezes não. A pessoa, segundo, só nessa questão de preparar, muita gente que vem aí é de fora, fez viagem para fazer o curso de complementar. A comida é diferente. Avião tem comida, restaurante de hotel tem comida, chegou aqui também, a comida nossa às vezes é diferente da dele. Isso tudo mexe no processo. Uma outra coisa, às vezes a pessoa, a primeira vez, ela está ansiosa. A síndrome do ansiosismo faz a pessoa comer demais. Isso dá, às vezes, uma indigestão nela. Ela passa mal. Então, tem que dar milhões de desconto nisso aí, examinar cada caso, que esse negócio é difícil. Uma coisa muito séria que eu sempre falava na complementar, eu não sei se você participou dos meus, que eu dei uma série deles para o povo entender, né? Aquele negócio da pessoa ir toda hora ao banheiro. Tem alguma coisa errada. Entende? Agora, por exemplo, a hora que tem gente que é jejuna, que é noviça, e uma porção que chega lá das 60 pessoas que chegam, às vezes tem lá 40 que são novos, que nunca viram aquilo, essas pessoas, se tem processo de ectoplasmia, o negócio está funcionando sério, vai fazer maiores idas ao banheiro, vai fazer fila no banheiro. Por quê? Por causa da ansiedade, o processo todo, para fazer o número 1. Não é o número 2, é o número 1 só. Principalmente mulheres, que você sabe, a uretra feminina tem só 3 centímetros. O negócio é bravo. A do homem tem 16, no mínimo. Agora a mulher é 3. Isso aí é um problema. A bexiga faz uma pressão, pronto. Já cria um problemão. É o processo vesical. Então, nessa questão, as pessoas têm que se preparar. O complementar para a gente nova é falar com a pessoa, vai descansar, fica tranquila, tudo, porque ele mexe em tudo. Ali, toda pessoa que entra, ela não fica do jeito que ela saiu. Do jeito que ela entrou, ela não vai sair daquele jeito. Alguma coisa vai mexer com ela. Entende? É uma panela de pressão, no caso, profilática, entende? De melhoria. Aqui mesmo, do jeito que nós estamos, a maioria é. Tem dia, então, que isso aqui é mais do que o complementar em matéria de assistência. Eu mesmo já avisei aqui, né, conforme o dia. Você entendeu, né? Agora, é difícil de você generalizar, colocar assim. Tem os fatos que são mais comuns, os outros são mais raros. Tem que examinar isso, não tem jeito. Não dá para fazer assim, uma coisa muito simplista para expor isso, não. Tem que ver. Assédio é uma coisa muito complexa. Se o assédio fosse simplista, singelão, entende, fácil, isso eu teria resolvido. Mas não é não. O negócio é antigo. Eu acho que os assediadores começaram a implantar coisa na Terra, foi por isso que eu acho que foi quando os serenões apareceram mais sérios. Foi o homem de Neandertal, dental, entende? Esse aqui é o Homo neanderthalense, aquele. Esse aqui é o negócio. E outra coisa, você sabe que esse Homo, ele durou muito tempo, né? Foram milênios, né? Você sabe, né? Vocês foram, sabe, Homo, milênios. Pensa bem. O Max tudo indica que não, ele saltou umas coisas. Mas o resto, né? Então, veja, não é fácil. Não é? A gente tem que estudar isso. Agora, todos esses que eles mostram, esses bárbaros da antiguidade, esses processos, tudo é esse homo. O negócio é antigo. São milênios que eles duraram. Como é que fica isso? Milênios e milênios, milênios e milênios. Existia daquele jeito. Você vê, até o cérebro crescer, a situação virar um negócio melhor do que macaco, não foi fácil.
E tem muita gente que ainda insiste. Para mim ainda tem essa síndrome da abstinência dos primatas. Não é isso? Tem cara aí, por exemplo, esse que fala, eu sou um pitbull. Esse tem a síndrome da abstinência de primata, não é isso? Sou um pitbull. Quer dizer, só pensa na violência, só pensa no bíceps. Isso é um problema. Quem é mais que tem aí o processo nosso o micrófono? Tem alguém com o microfone na mão? Faltou? Escuta, tá? Daqui a pouco é o seu horário, tá certo? Se a pessoa que vem aqui receber o arco voltaico, vamos supor que ela não conheça a conscienciologia, ela vem aqui, recebe o arco voltaico e não passa bem, né? Parece até mesmo que faltou, que saiu alguma coisa e ela está sentindo falta. Essa pessoa não deve ter medo, ela deve insistir em receber outro arco voltaico ou não? Ela deve insistir e dar um jeito nas energias dela, seja lá como for. Porque se ela passou mal é porque tem coisa, né? O negócio levantou a poeira. O arco voltaico, uma pessoa que está muito atrapalhadinha, vai levantar a poeira só. Depois tem que entrar, tem convalescência, tem que tratar disso, dar um jeito. Nem tudo resolve com uma sessão só. Sim, até medicina é assim. Entendo isso. Então, assim, ela deve passar por outros arcos voltaicos, alguma coisa assim? Não, não precisa. Ela tem que mexer com o estado vibracional dela, aprender o que é isso, ir nos laboratórios, participar das dinâmicas, saber das dinâmicas, se mexer. Tá. Para entender o assunto. Que às vezes é um esponjão, né? Sim, era isso que eu queria saber. Primeira coisa, você pergunta para a pessoa, você acha que você é um esponjona? Tá bom. Obrigada. Às vezes ajuda. Sim. Alô? Baldo, você falou que no período neandertal apareceram os aceleradores e nesse momento também apareceram os serenões. Aí pode explicar um pouquinho mais sobre... Não, porque isso é o início do processo aí da evolução do homo, quer dizer, o homem, a humanidade nesse planeta. Agora, tudo é que esse neandertal, a base de tudo foi esse tipo de homo. Quer dizer que duraram mais, foi o que estabeleceu o platô do problema da existência e desenvolvimento aqui na Terra. Agora, nessa ocasião, os serenões vieram, tiveram contato com eles, tentaram encaminhar. Deve ter sido os primeiros grandes professores que eles tiveram, foram serenões. E outra coisa, com a vinda dos serenões, eles ampliaram o processo do cérebro, para o cérebro crescer. Hoje nós temos um cérebro que é superior à nossa capacidade de usar, de emprego. Ele é superior a gente. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe usar nesse cérebro. Agora, você já pensou, tinha que passar mesmo milênios e milênios para acertar todas essas conjugações de sinapse, glias, dendritos. Como é que fica isso? Os neurônios. Isso aí não é fácil. Para nós chegarmos a ter esse cérebro hoje complexo que está aí, essa complexidade, por exemplo, da pessoa ter o tactopsiquismo, uma outra ter, por exemplo, a atenção dividida, tridividida, com a tridivisão, isso não é fácil. Coisa muito séria. Então, é uma coisa para se pensar. O problema da própria memória, ficar a matéria, receber isso tudo aí com a energia, e a gente reter a memória do jeito que é feito. De modo que o negócio é sério. Por isso que é que eu rio desse povo da cibernética, da informática, que acha que o computador vai ser superior ao cérebro. Eles estão bobos, eles não conhecem nada de neurociência. Quem fala isso é um dislate, é uma loucura. Estou falando besteira. Não pode ser, não é lógico. Valda, eles começaram a mexer no homem desde que ele era neandertal. Tudo indica. Mas se não sabe o processo, eles mexeram de que jeito? Eles como sim? Não, eles vêm e entram naquela genética deles. Vem um, vem dois, vem três, na mesma árvore genealógica. Daí a pouco, o cérebro vai melhorar, vai expandir o cérebro, vai ter mais conexão que não tinha. Mas o serenão... Pela genética. Na época do neandertal, ele se transfigurou em neandertal. Não, ele não transfigurou, ele nasceu daquele jeito, igual todo mundo, dominou aquilo. Não é transfigurou, nasceu neandertal. Nasceu.
Ele foi aquilo, ele foi a dental. Entende? Na página 8 do verbete, em caracterologia, pode explicar o 7, autocrítica rigorosa. Autocrítica rigorosa é o seguinte: a hora que você passa um pente fino em você e não deixa pedra sobre pedra, você fala a verdade. Por exemplo, na Conscius, ele já estuda a autoconsciência ou metodologia da Consim Cobaia. Se a pessoa quiser, ela já pode ver isso. Então, é você ver, por exemplo, você não vai escolher aquela folha de avaliação do manual, o consensograma, você não vai escolher aquela que é boa para você, você vai escolher a pior. Isso tudo é autocrítica rigorosa. É a hora que a pessoa, então, passou um pente fino para pentear os próprios gurgumilos, as entranhas do próprio micro-universo consciencial. Entende? Nos casos de encapsulamento do tenepsista, quais seriam as ações a tomar para sair dele? Os casos de recins profunda do tenepsista podem promover algum tipo de encapsulamento temporário promovido pelos amparadores? A primeira coisa é a seguinte: se há um encapsulamento do tenepsista, tem que perguntar: foi feito pelo amparador? Se foi, não tem nada de sair dele, não. É trabalhar do jeito que está, porque o amparador está superintendendo o processo. Se é tenepsista, é isso. Então, veja, o encapsulamento, a gente, às vezes, você tem que fazer em você, tem que fazer nos outros, tem que receber dos outros. Isso faz parte. Agora, o problema é dominar o processo. A maioria não sabe mexer com isso. Tem que trabalhar mais. Professor Valdo, página 7, na parafatologia, o ajuizamento pessoal como técnica profilática para arrependimentos. O senhor colocou aí na parafatologia, porque ele está associado com a Melex. Qual é a outra? Por que ele está na parafatologia? O caso é o seguinte: na parafatologia, porque a técnica profilática contra arrependimentos, quase sempre você tem que mexer no processo parapsíquico. Que o negócio mexe com a retrocognição, mexe com o passado. Há uma visão mais panorâmica, cosmovisiológica do assunto. Então, isso tem que dar um desconto, né? Não tem jeito. Processo. Você vê lógica nisso? A hora que eu falo isso. Meu pai me pediu para ajudá-lo a controlar o temperamento explosivo e agressivo dele com outras pessoas. Ele tem sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de personalidade paranoide, borderline e narcisista. Hoje em dia temos pouco contato físico, pois moramos em regiões diferentes e distantes no Brasil. Pedi que ele registre num papel as situações, pensamentos e sentimentos dos momentos de descontrole e enviasse para eu estudar. Observe que ele quer mudar, desde que não mude nada. Então ele não quer mudar. O que posso fazer para ajudar? Pois percebo que meus irmãos estão bastante contrariados e sem perspectiva de melhoria do convívio com ele. Primeira coisa é o seguinte: do jeito que você está falando, ele aí é um caso psiquiátrico. Você deve levar, ter um psiquiatra, ele tem que ouvir mais psiquiatra e não você, que aí já passou o tempo dele. É preciso ver a idade dele. Quanto mais idade, pior fica para mudar isso aí. Tudo indica que ele deve ter mais do jeito que você está falando aqui, eu suponho uns 60 anos, não é mais do que isso. Né? Então o problema todo é isso, psiquiatra. Psiquiatria existe para isso. Não tem jeito. Agora, se você tivesse estar com ele, poderia levá-lo para algum lugar que mexa com o processo de energia, ir, por exemplo, numa assistência, o processo da consciência terapia, isso às vezes ajuda. Pelo menos atenua o processo. Mas veja, é muita coisa. Transtorno da ansiedade generalizada, deixa eu chamar TAG, ou TAG. Transtorno de personalidade paranoide, borderline e narcisista. O que é mais? O que está faltando aí? Isso é caso psiquiátrico sério. Como é que nós ficamos? Ele está com o hospital psiquiátrico todo em cima. Né? Tem várias sessões do hospital. Então ele precisa de assistência mais séria. Só assim não adianta não. Está muito pouco. Outra coisa, na idade dele, quanto mais idade, pior fica. Agora, um tratamento à distância desse, isso é paliativo, é tapeação. Qualquer coisa que a nossa amiga for fazer, sua intenção é boa, mas pensa bem. Às vezes você vai dar para ele, como é que chama a pílula fingida?
Pensa bem nisso. Placebo, quer dizer, você quer ser placebista? É o caso aí, no caso. Pode ser placebo. Pessoal, dessa condição que até a pessoa comentou aí da reciclagem profunda, quando a pessoa entra nessa condição, ela está, na verdade, mexendo com o passado dela, né? Com consciências do passado, tudo. Tá, né? Ela está indo mais profundamente, ela está mexendo as raízes. Então, isso aí até certo ponto pode até evocar essas consciências aí, as positivas e as não positivas. Não, isso já não precisa. Se ela já está fazendo isso, já está evocando há muito tempo até chegar nesse nível, a situação já está toda aí. Eu acho que é a hora de mexer. Ótimo, mas assim, eu queria entender, nesse caso a pessoa está decidida. Essas consciências, muitas delas vão tentar impedir de algum modo essa reciclagem, vão entrar com... Não, antes, como é que funciona? antes. Na hora que chega num ponto desse aí, não. Antes sim. Antes. Não é na hora que o negócio é cirúrgico, não. É na hora que tem apenas prescrição ambulatorial. É aí que eles tentam, que aí é mais fácil. É a hora que está começando, então eles querem desviar a pessoa, para não fazer check-up. Check-up da reciclagem, que eu estou falando, da autoconsciência terapia. Coisa mais séria, você está entendendo? Check-up grandão, do conscienciograma em cima da pessoa. Você entendeu? No nível desse, não, ela já foi investigada, identificada, já sabe tudo, já recebeu os TADEF desde tudo quanto é jeito. Coisa antiga. Entendi. Quer dizer, então, quando ela chegou para fazer aquela reciclagem profunda, ela já tem os amparadores junto e tudo. Já tem uma situação muito séria. Entende? Tem muita coisa que não chega aqui. Agora, quem trabalha com a TENEF sabe disso. Na TENEF a gente recebe casos piores do que os casos que aparecem aqui, fisicamente. O papel traz casos piores do que a pessoa. Quando a pessoa vem aqui, é porque tem muitos daqueles casos ainda escabrosos, terríveis, que ainda não chegou aqui. Esse a gente vê pela TENEF, que quer que se conte os dramas colocados no papel. Você entendeu? Agora um outro assunto mudando completamente de abordagem. Essa questão do serenão, que o senhor coloca lá como uma hipótese, né, de que ele teria o cérebro, ele teria feito o cérebro do Homo sapiens lá, Neandertales. Não, isso várias vezes. Isso durante várias vezes, por né, etapas. Eles vieram várias vezes para sustentar. Aí eu fiquei pensando assim, eu fui pesquisar, né, para ver se tinha alguma lógica, tudo. O que eu fui observado é o seguinte: na história lá, cerca de 40 mil anos antes lá da era cristã, teve um momento que houve uma evolução muito grande, ninguém sabe explicar por quê, né? Pois é, mas esse é o clássico. Isso aí que eu falava, o povo na história, na parte da paleontologia, isso aí. São milênios, um monte de milênios. Que começou a ser de 40, 30 mil anos. Ali é porque ficou claro, na hora que eles incidiram. Foi ali, eu acho que mostra exatamente o pontual, a hora que veio o raio laser para ampliar aquilo. Agora, Max, seria bom você pensar uma coisa que eu às vezes tenho que explicar nisso aí, é bom você clarear. Eu falo assim, você vai praticar a TENEPS. A TENEPS você vai exteriorizar a energia. Essa energia é para fazer assistência. Mas na verdade não é nada disso. Você vai fazer uma interassistencialidade. Por quê? Toda vez que você assiste os outros, você é o primeiro a ser assistido. Você guardou bem isso aí até o momento? Então vamos passar para o segundo tema, uma segunda etapa. O serenão vem e faz isso. Quem é que é o maior beneficiado? É ele. Porque toda vez que ele vier... Lógico. Vocês estão entendendo bem como é que é? Então, veja, não vem com essa, que até o serenão a gente está de olho. Preparando o terreno dele, né? Até o serenão nós estamos de olho nele. Mas não tem lógica isso aí que eu estou falando? Tem claro? Mas aí, outra dúvida que eu tenho, não sei se o senhor chegou a pesquisar. No caso dos sub-humanos, por exemplo, você vai pegar lá um cachorro ou qualquer outro sub-humano, golfinho, por exemplo. O senhor já fez alguma pesquisa para ver se o cérebro deles é totalmente usado por eles? Nas abordagens dos sub-humanos, entendeu? Porque eu fiquei na dúvida assim, no caso dos humanos, a gente usa 20%, 25% do cérebro. E no caso dos sub-humanos, eles usam quanto do cérebro? Não, geralmente o animal, principalmente aquele que a raça não é sub-raça, mas uma raça já constituída. Por exemplo, o Rottweiler, que é terrível, é uma raça constituída. Ele já é maduro do ponto de vista evolutivo. Mas, por exemplo, você pega o New York, esse é sub-raça, ele não está constituído. Então,
esses que são constituídos, ele já usa aquele cérebro em alto nível, o cérebro do cachorro adequado. Entendi. Bem mais que proporcionalmente existe humano. sub-raça, existe a raça básica. Entendi. Essa raça básica até constituir é um problema. A maioria das coisas que tem por aqui, tudo é sub-raça. Tudo quanto é cachorrinho pequenininho, aquilo foi feito por outros que começaram a mexer dentro da engrenagem genética para fazer aquilo. Combinação. Então, por isso que tem tanta doença, morre à toa, são frágeis. Por exemplo, todas essas gatinhas que nós temos aí são assim. Afinal de contas, essas 4 que nós pegamos, todas a gente pegou por causa disso mesmo. Que a maioria já foi com problema. Já tinha dado à luz, quer dizer, já tinha prenha, já foi prenhez, entende? Já tinha tido filhote. Então a gente cuidou, que é o resto da vida, né? Nós já temos uma aí que já tem mais de 12 anos conosco, que é a Pops. E ela é bem doentinha, cheia de coisinha e tal, mas a maioria gosta dela. Parece um gringo, né? É toda esquisitinha, mas é o máximo. Agora, só o olhar dela assim, ó, olhar de quem sabe, tem cérebro atrás. O olhar dela é impressionante. Todo mundo vê isso, entendeu? Então, mas ela é sub-raça. Não adianta. O negócio é sub-raça. A raça não é construída. O Rottweiler, por exemplo, ele tem o peso de um homem adulto, às vezes 70 quilos. A maioria tem 40 quilos. Isso é muito comum entre eles. Mas tudo dele é bem constituído, é bem feito. Aquilo já houve repetição, ó, através de séculos, até dar o Rottweiler. Agora, por exemplo, um York, uma gatinha dessa aí, essa siamesa, essa aí é difícil. Não é bem assim. Você entendeu, né? Mais ou menos a situação. Pode falar. Na patologia, professor, a 6ª linha, as autorreflexões conscienciométricas. Sim. Aí eu queria que o senhor falasse sobre esse tópico relacionado com a 8ª linha, a dissecção das próprias abordagens técnicas. E como é que se faz essa autorreflexão de forma mais técnica e conscienciométrica? O ideal da pessoa que não conhece isso é ela primeiro ler o conscienciograma. Depois que ela lê o conscienciograma, ela vai lá na Consci e participa dos cursos, seja Consci cobaia. Depois ela anotou essas coisas, tudo que ela viu, ela pega o manual e vai estudar ela mesma como é que é. Uma terceira condição, um terceiro tempo. Aí ela vai examinar a si mesma como é que é aquela situação. Então ela vai ver, a primeira coisa que eu recomendo que a pessoa veja é o seguinte: quais são as minhas mais sutis autocorrupções? E ela vai começar a combater isso, que é essa que está guardada, que ela não abriu mão de modo algum. Então, a hora que ela vê, a maioria das pessoas vão ver que ela ainda pensa mal dos outros. Esse é que é um trafarão que a pessoa tem, que está lá escondido lá no fundo. E isso, para ela mudar, quase sempre vai ter que mudar o temperamento, o caráter dela, a constituição do micro-universo consciencial. Esse é o difícil. Então, com isso, ela tem que examinar: eu quero mudar isso? Se eu quero mudar, qual a cirurgia que eu devo fazer? Aí, ó, ela não vai apelar para mais ninguém. Aí os amparadores vão ajudar essa pessoa mais do que o normal. Ela está mostrando uma, vamos dizer, total, você está entendendo? Abertura consciencial. Isso aí ajuda muito a pessoa. O senhor deu um exemplo de identificação de autocorrupção mais sutil. Poderia falar um pouco mais sobre isso? A autocorrupção, aí no caso, depende muito. Por exemplo, tem aquela pessoa que às vezes tem sempre uma segunda intenção em certas coisas do ponto de vista, por exemplo, econômico-financeiro. Outra tem sempre alguma coisa do ponto de vista emocional. Outras também têm isso tudo do ponto de vista, por exemplo, até intelectual. Então aí é preciso de ver o que é que a pessoa está pensando errado. É ela que está pensando, é ela que tem que saber. E ela sabe. Agora o problema é dar valor para esse processo errado. Que até aquele momento ela não deu valor. Ela estava olhando o grosso. Ela não pegou o refinado. Agora a hora que ela vem para pentear
com pente fino, ela vai ver que essas coisas existem dentro do contexto da vida dela. Agora, ó, é a pessoa que tem que saber, né? Ela tem que ver. Aí sim, a consciencialidade, a consciência dela vai ser afetada no mais profundo. Ela vai fazer uma imersão no seu egão. Ela vai ver a realidade dela. Então é aí que vem aquela pessoa que eu falo, aquele negócio, por exemplo, de eu não querer andar em cima de cavalo, nunca andei a cavalo. Ou aquela pessoa que evita pisar na grama quando pode. Sem precisar de ninguém falar, evite pisar na grama. Isso geralmente tem um aviso, mas não é isso. Ela evita pisar porque sabe que a grama é viva, ela não quer mexer com aquilo. Aquela pessoa que tem um trabalho danado para não matar a aranha, ela procura tirar a aranha viva para jogar fora. Isso às vezes dá um trabalho danado. Se a pessoa não tem material lá na hora, isso é um problemão. E às vezes é o seguinte, é uma aranhona, está em certas coisas difíceis, não tem jeito, às vezes tem que matar a aranha. Mas é um negócio difícil. Você lembra de uma vez que eu estava no village, que nós estávamos arrumando a casa, e que eu fui escovar os dentes. Na hora que eu vou secar a minha barba, uma lagartixa na minha boca, caiu no chão. Eu fiquei assim, né? Não sabia o que fazer. Fui procurar. Quando eu vi, ela entrou debaixo do tapete de borracha que estava lá. Eu tinha pisado no tapete, nem vi. Ela morreu na hora. Aí partiu em vários pedaços de lagartixa. Agora veja, eu queria salvar a lagartixa se pudesse. Isso é no banheiro do vilage. Ela estava na toalha, mas estava na dobra da toalha. Eu não vi. Não, o negócio aqui, já pensou? E ali, se eu tivesse um pouco mais de habilidade, podia ter dado uma mordida nela. Então, seria ver quem é que morde mais. Você entendeu aí, né, o que eu quero dizer? Então, veja, a gente evita essas sutilezas da vivência humana. Uma pessoa dessa, por exemplo, vai evitar qualquer tipo de matar qualquer coisa que se pode evitar. Tem coisa que não tem jeito. É aquele negócio que eu falo das bactérias, não tem jeito. Mas tem algumas que você pode evitar. Até uma cobra você pode evitar com um jeito, se você tiver jeito de pegar e levar lá para longe, coloca no meio das colegas dela para ela ficar entre os seus pares e esquecer da gente. Então, isso tudo faz parte desse nível. Tá tudo bem aí? Não tem mais ninguém com microfone? Eu posso então pedir os... Antes de fazer um curso de imersão na Conscius, como o Recim, é melhor você ir com 5 cobaia? Antes? Não. Melhor é você ver o conscienciograma para você entender o que acontece. Depois você entra na Conscius e vai ver. Para ser com 5 cobaia, você já deve ter lido o conscienciograma para saber qual a folha de avaliação que você vai falar. Sim. Você vai escolher alguma coisa para ser, não é assim que faz? Tá certo. Agora, depois disso, você, se quiser, faz do jeito que a Alzira já fez. Quantos você fez? 7. Então, depois que fez 7, a Alzira vai para casa, vai pegar o conscienciograma e vai ver tudo que ela tirou o corpo fora. E vai examinar aquela folha mais brava para ver o que está lá. É no rolo, bem no raso da condição dela. Ela vai se entender muito mais. Ela vai conhecer mais a Alzira, mais do que todo mundo. Entendeu? Obrigada, professor. Só um comentário em relação a atividades da Conscius. Nós estamos elaborando uma reestruturação da dinâmica da Recim. E daí nós estamos agora para o 2º semestre para trabalhar com os fundamentos da conscienciometria, que vai ser uma atividade de aproximadamente 3 meses, também semanal, onde a gente vai estar justamente apresentando... Muito interessante. Porque às vezes a gente fala, pega o conscienciograma e depois vai para a Conscius. Mas a pessoa não consegue chegar no conscienciograma. Então nós estamos abrindo na Conscius para a pessoa chegar e desde o início fazer os trabalhos, os contatos. Estudar em conjunto às vezes ajuda. Tá certo? Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 16 perguntas respondidas online, 27 perguntas presenciais, 57 assinaturas no livro de presença, 11 praticantes da técnica de Invexis.
a eleição do verbete para amanhã. Comunicação modular. Linha de abertura. Megatarefa final. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. E realização humana. O verbete vencedor para amanhã é público-alvo conscienciológico com 12 votos. Obrigado, boa tarde.